aproveitar e colocar uma questão para o senhor. Nós tivemos um longo período de crescimento no Brasil, grosso modo, entre 1930 e 1980. Né? O Brasil cresceu muito, provavelmente seja no mundo ocidental um dos ou que mais cresceu. E, em parte, esse crescimento também teve, em certo momento, o papel da indústria. A indústria foi um elemento motor desse desenvolvimento. Tivemos um grande deslocamento populacional Nordeste e Sudeste. Aqui em São Paulo, por exemplo, é produto disso. E a indústria, ela liderou um momento de desenvolvimento no Brasil. Se a gente olhar essa participação, em certo momento, da indústria no PIB e nas exportações, era muito significativa. Porém, nos últimos tempos, e não é só nesse governo ou no anterior, mas é um processo, por exemplo, que está presente nesse século, já nesse século XXI, a diminuição da indústria, sua participação no PIB e nas exportações. Grosso modo, num processo de desindustrialização. O que aconteceu conosco em relação a isso, ministro? Olha, em primeiro lugar, deixa-me ir um pouco atrás. Sim. O que aconteceu no Brasil é um processo comum em vários países do mundo, né? Inclusive os Estados Unidos, né? Ou seja, numa primeira fase, há uma migração campo-cidade que gera ganhos expressivos de produtividade. E como a gente sabe, a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Não é o gasto, como diz o PT, nem gasto é vida, como dizia a presidente Dilma, né? Tem um economista americano, Prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman. Ele tem uma frase exemplar disso aí. Ele diz: a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo. Tá certo? Então, esse ganho de produtividade acontece porque as pessoas saem do campo para trabalhar em ambientes organizados, hora para entrar, hora para sair, treinamento, ele se torna muito mais produtivo. Segundo lugar, começa um processo de industrialização e isso gera uma importação de máquinas e equipamentos que trazem embutidos neles tecnologias, né? Então isso gera mais produtividade. E aí começa a crescer, o país sai da pobreza para um país de renda média. Só que o segundo passo para chegar à riqueza, a ser um país rico, tem que ser pela inovação. Aí precisa ter educação de qualidade, ambiente macroeconômico que favoreça a assunção de risco pelo empresariado, né? Regras estáveis, um conjunto de condições, segurança jurídica, né? Que gera um incentivo para a inovação. O Brasil é um dos muitos países do mundo que pararam nesse estágio intermediário. O Brasil atingiu a posição de país de renda média nesse período, volta de 1980, né, na década de 80, e parou, né? A produtividade estagnou, hoje só tem o agronegócio para valer, gerando produtividade, basicamente a agropecuária, né? A indústria, um pouquinho aqui, outra acolá, o serviço cresce muito pouco, e a indústria tem até queda de produtividade, não é? Então, a saída não é a industrialização, realmente houve uma desindustrialização, mas o processo de desindustrialização é o normal. Todos os países passam a ter serviços como participação crescente no processo econômico, na atividade econômica. Por exemplo, nos Estados Unidos, 90% da economia vem de serviços de alta tecnologia, 8% da agricultura, 8% da indústria, só 8% a indústria americana. E é um país rico, porque ele tem uma capacidade de geração de serviços de alta tecnologia. Então, não há como pensar, como diz o presidente Trump, que uma reindustrialização dos Estados Unidos, como se pensa aqui no Brasil. Eu acho que não é por aí. O Brasil ele tem que caminhar para ser uma economia de serviços. E, claro, tem que ter a indústria, né? Mas nós aqui ainda estamos pensando em estima a indústria como a gente pensava nos anos 50, que é protecionismo, incentivo fiscal, né? E esse é um modelo de política industrial que foi abandonado por muitos países. Nós estamos insistindo nisso, porque os lobbies são muito fortes, né? O incentivo fiscal é aceito, entendido pela teoria econômica como a proteção a uma indústria nascente. Em inglês é infant industry, ou seja, a indústria infantil, certo? Nós temos uma indústria automobilística aqui que começou nos anos 50, está com mais de 70 anos, já é uma idosa e está precisando da muleta do governo com incentivo fiscal, né? Você vê
quantidade de incentivo fiscal que tem no país. Eu vi os valores, eu faço fazendo um parênteses, ministro, que eu fiquei assustado, porque antigamente, tempos atrás falava em 300 bi, agora falam em 800 bi de renúncia fiscal, a União, fora os estados, né, e os municípios, mas é um valor fabuloso. Como é que se explica isso, ministro? Força de lobby, visão de governo, né? Então, este governo que está aí, ele acha que é por aí. É uma coisa interessante, o governo está falando mal do gasto tributário. Mas você vê, ele criou vários, né, gastos tributários, quando estava antes no poder e agora. Né? Então, eu acho que nós temos que repensar tudo isso no Brasil. Tirar essa ideia de que é possível fazer uma grande reindustrialização para a indústria voltar a ser 25% do PIB. Não tem como fazer esse retrocesso. Claro que essa desindustrialização aconteceu antes do que deveria acontecer, uma desindustrialização precoce, mas eu acho que o futuro está em criar o ambiente para atração de capitais, o incentivo para a indústria. E os exemplos estão aí, Coreia, China, Japão, etc. A política industrial tem que exigir da indústria que ela se lance à exportação, né? Se você vê, ter tempo para acabar, você tem que ter um incentivo com tempo para pagar, e tem que ter avaliação permanente. Será que esse incentivo ainda está produzindo resultado ou é mero desperdício por força dos interesses que vão ao Congresso e conseguem, ou no governo, a prorrogação até a ampliação disso tudo, né? Então, isso é fruto do modo de pensar que nós temos no Brasil, né? De certa forma, e da força dos lobbies. Então, as reformas de que a gente tratou aqui, elas podem criar esse ambiente, né? E o Brasil precisa passar, além de tudo, por uma maior abertura da sua economia, né? Expor a indústria no nível que ela está hoje, mais e mais a competição internacional. Lutar para que façamos parte das cadeias mundiais de suprimento, que é uma oportunidade que a gente perdeu, não é? Com a economia fechada como é a nossa, era muito difícil fazer parte dessas cadeias mundiais de suprimento, que o grande beneficiário disso são a China, agora a Índia, e o beneficiário dos seus resultados é a sociedade americana, ao contrário do que diz o presidente Trump. A sociedade americana ganhou muito com esse sistema, né? Porque isso barateou o preço dos produtos, a produtividade aumentou. Hoje, por exemplo, o iPhone custa menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos, né? Então, o consumidor americano, ele teve acesso a bens de consumo de alta qualidade e preço reduzido, né? O presidente Trump quer voltar ao passado para piorar isso, ou seja, o iPhone dobrado de preço. Ele quer isso. Eu perguntar uma questão ao senhor ministro. Uma vez conversando com o ministro Aloysio Paulinelli, só para lembrar quem nos acompanha, ele foi ministro da Agricultura do quinquênio Ernesto Geisel, foi 1974, 1979, ele estava dizendo, a Embrapa tinha sido criada ainda na época do ministro Cirne Lima, no governo anterior, mas aí o grande salto da Embrapa é no momento que o Aloysio Paulinelli é ministro da Agricultura. E ele fez uma coisa, ele estava dizendo revolucionária, foram abrir lá para ver quantos mestres que tinham na área, encontraram 4, 5 mestres que tinha no Brasil. Eles falaram, não, agora vamos fazer um programa imenso, colocar todo mundo ir para o exterior, se formar mestre e doutores, e a Embrapa fez uma revolução aqui no Brasil, né? E até hoje é extremamente importante. Essa revolução do agronegócio deve muito, não só, claro, mas muito à Embrapa, deve também ao Instituto Agronômico de Campinas, as faculdades muito tradicionais, Minas, São Paulo, na área de agronomia, etc. Mas a Embrapa teve um papel fundamental. Em suma, o que o ministro fez, Aloysio Paulinelli, foi o que, pensando agora, mas nós não precisamos claro que não no campo de mestres e doutores, mas no campo do cidadão que está na escola, a cidadã, qualificar a força de trabalho. Como é possível nós pensarmos numa revolução no setor de serviços, por exemplo, com uma parte considerável da população são analfabetos funcionais. Eles têm dificuldade
dificuldade de ler, de escrever e de compreensão de um texto. As 4 operações, as mais simples possíveis, eles têm dificuldade. Como é que nós podemos dar esse salto? O senhor lembra que é um momento histórico, agora o desenvolvimento do capitalismo, não é mais aquele processo de industrialização clássico que vem desde o final do século XVIII com mudança, quando nós temos uma baixa qualificação da força de trabalho e um sistema educacional que está muito distante de dar condições, não só para a economia, para qualificar a força de trabalho, mas dar cidadania aquele rapaz, aquele adolescente, aquela moça que quer crescer. Quer dizer, como é que é possível você ser cidadão se você não sabe ler e escrever, compreender um texto, compreender um discurso eleitoral? Como é que fica isso? Ora, se você me permite, eu vou comentar um pouquinho sobre a Embrapa, que eu vi nascer. Sim, claro. E eu estava no governo e participei de alguns grupos que sugeriram diretrizes para a Embrapa atuar em área de crédito rural, uma série de coisas, né? Você sabe que nos anos 50, a literatura econômica dizia que a agricultura tropical não tinha futuro. As terras eram pobres, os agricultores eram despreparados, né? E, portanto, ia ser uma pobreza geral, né? Aí aqui aparecia um café, uma cana-de-açúcar, mais uma agricultura complexa, ampla, etc., produtiva. Isso não existe, era coisa de país de clima temperado, né? E a Embrapa fez uma revolução, criando a tecnologia, agricultura tropical de alta tecnologia, de alta produtividade. E relembrando o ministro Paullinelli, que eu conheci pessoalmente, não é? Entre o 73 da criação da Embrapa e o período Paullinelli, foram 2.000 engenheiros agrônomos e veterinários fazer doutorado e mestrado no interior. Foram essas pessoas que chegaram e fizeram essa revolução, certo? Agora, como é que a gente faz? Eu acho que tem que fazer uma revisão muito profunda da educação. A educação brasileira, você tem razão, é de baixa qualidade. Nós temos muitas universidades aí que formam pessoas que não encontram mercado porque os cursos são pobres, de baixa qualidade. Tem, claro, as exceções, não é? Nós temos 3 grandes universidades aqui no estado de São Paulo, tem boas universidades públicas no outros estados, universidades privadas como Fundação Getúlio Vargas, PUC, em várias capitais, né? Mas nós temos que encontrar uma maneira, né, de melhorar a qualidade da educação. Eu acho que, ao contrário do que pensam as corporações, não é gastar, né? Por exemplo, a Lei de Diretrizes Educacionais estabeleceu que a meta é gastar 10% do PIB em educação. Isso é uma barbaridade. Pra você ter uma ideia, os países ricos gastam, em média, 5,8% do PIB em educação. O Brasil gasta 6,3%. E está na rabeira dos testes de PISA, né? Das avaliações de órgão da ONU. Nós estamos lá no número 70, 50, tá certo? Não é o gasto. O Brasil gasta hoje, proporcionalmente, 1,5 vezes o que gasta a China em educação. E a China é um êxito, porque é um grande êxito da educação. A China tem atualmente 1.100.000 estudantes fazendo mestrado e doutorado no exterior. E uma das negociações que eles fizeram agora com os Estados Unidos foi de eliminar qualquer restrição à ida de estudantes chineses para Harvard, para Princeton, para Columbia, etc., né? E os americanos aceitaram isso, porque eles precisam fazer um acordo, né? Então, outra coisa que eu acho importante é criar incentivos, né? Incentivo é fundamental para a atividade humana. Você tem que ter um incentivo para assumir riscos, para gerir, não é? Diferentemente do comunismo, que não tinha incentivo, era o Estado que dizia tudo, no sistema capitalista como o nosso, tudo funciona à base de incentivos. E um incentivo importante para a educação é remunerar melhor os professores que são mais bem-sucedidos na formação de seus alunos, né? Ter o bônus. Aqui no Brasil, a Corporação das Educações resiste, é contra, porque isso é uma coisa capitalista na educação. E não é. É uma questão de geração do incentivo adequado para que os mestres se dediquem mais a
formar os seus alunos. E não como é aqui. Mesmo em São Paulo, que é um bom exemplo de educação, a quantidade de dias por ano que o professor falta aqui em São Paulo é uma coisa absurda, como você sabe, né? Sim. Então, precisa de uma revolução nesse particular.